Fique agora com as emoções do próximo resumo de Quando Me Apaixono. Gonçalo e Constanza comentam que a família está desmoronando. Ela fala para ele que se sente sozinha. Gonçalo relembra a Constanza que eles sempre estarão juntos. Ela se sente desvalorizada. A morena fala para o irmão que precisa do apoio de um homem. Gonçalo informa para Constanza que a solidão não é uma boa conselheira, admitindo que nunca amou Josefina. Ela afirma que o entende. Constanza insinua para Gonçalo que a sua vida está acabando. Josefina vai ao quarto de Renata. A mocinha fala para a mãe que estava no jardim. Josefina insinua que Renata se vitimizou diante de Gonçalo. A mocinha fala para a mãe que não quer discutir. Renata comunica a Josefina que desmentirá o que falou para Gonçalo. A víbora chama a filha de insuportável, insinuando que nem Jerônimo a aguentou. Renata não permite que Josefina a insulte. Ela comunica à mãe que não será desrespeitada por ninguém. Josefina pisa na foto e sai. Adriana admite que segue amando Matias. Ela sonha. No sonho, Adriana vê Matias em um bar. Ele dá bebida para ela. Matias fala para Adriana que a vê como mulher. Ele a corresponde. Matias insinua que o seu coração é de Adriana. Ela comenta que sentiu orgulho dele quando soube da verdade. Matias sugere a Adriana que eles esqueçam o mundo. Ela aceita a proposta. Matias beija Adriana. Eles são rodeados por uma banda. A cantora canta. Adriana e Matias seguem se agarrando. De volta à realidade, a baixinha continua dormindo. Carlos assusta Matilde. Ele mostra várias flores para a empregada. Carlos pede beijos para Matilde. Ela o informa que tem muito trabalho. Matilde fala para Carlos que precisa ir ao abrigo. A Aurora volta a ser direta com Lázaro. Ele admite que ela é bonita. Lázaro revela para Aurora que está apaixonado por outra. Ele conta para ela que ama Carina. Aurora reage surpresa. Ela fala para Lázaro que sente inveja de Carina. O capataz crê que Aurora encontrará metade da laranja. Ele insinua que ela é uma rainha. A Aurora agradece as palavras de Lázaro. Ela revela para ele que vai embora da cidade. A Aurora sugere que Lázaro mantenha a essência. Ela decide contar o segredo para ele. A Aurora revela para Lázaro que Álvaro é o amante de Alzira. Jerônimo chega na mansão. Eulália tenta contê-lo. Jerônimo informa a empregada que precisa falar com Gonçalo. Matias desce. Ele dá 2 socos em Jerônimo. Eles se atracam. Gonçalo e os demais aparecem. Renata ordena que Jerônimo pare com a briga. Matias tenta atingir o vingativo com um vaso. Gonçalo intervém. Todos exigem que Jerônimo se retire. O vingativo reitera que merece ser ouvido. Carlos tenta proibir Regina de partir. Ela confessa para ele que se sente aprisionada. Regina revela para Carlos que Renata não perdoou Jerônimo. A viúva informa ao galego que precisa esclarecer a situação com a mocinha. Regina percebe que algo forte a une com Renata. Carlos insinua que a viúva não atingirá o coração da mocinha. Regina comunica para o galego que não deixará Renata em paz. Carlos relembra que a vida da viúva corre perigo. Regina fala para o galego que decidiu aceitar o seu destino. Ela insinua que ninguém a entende. Regina comunica para Carlos que já tem força para reconstruir a sua vida. Ela o informa que vai assumir todos os riscos existentes. Renata reitera que jamais vai perdoar Jerônimo. Ele ressalta que a esposa está enganada. Jerônimo conta para Renata que Josefina assegurou que ela namorou com Rafael. Gonçalo e a mocinha exigem uma explicação da víbora. A assassina nega todas as acusações. Josefina inventa que nunca falou com Jerônimo. Ele percebe que a víbora só queria prejudicar a filha. Josefina inventa que ama Renata. Ela desmoraliza Jerônimo. Ele assegura que a víbora esteve em seu apartamento. Roberta reage surpresa também. Jerônimo admite que só se casou por vingança. Ele confessa para Renata que segue apaixonado por ela. Gonçalo chama o genro de mau caráter. Ele insinua que Jerônimo sempre culpa os demais por seus atos. O vingativo admite que errou ao acreditar em Josefina. Matias pergunta se Renata acredita em Jerônimo. Josefina faz um juramento em nome da vida da mocinha. Jerônimo percebe que a víbora não tem caráter. Josefina confirma que se opôs ao casamento, mas inventa que não utilizou nenhuma artimanha.
Jerônimo jura pela memória de Rafael que foi enganado. Ele reitera que a sogra armou tudo. Renata ressalta que as palavras de Jerônimo não têm valor. Josefina esconde o riso debochado. Carla e Antônio comentam sobre a volta de Regina. Eles temem que a viúva volte a correr perigo. Carla percebe que Antônio quer afastar Regina de Gonçalo. O ciumento admite para a idosa que está preocupado. Carla fala para Antônio que não apoia a relação. Ele conta para ela que não vai avisar para Gonçalo que Regina voltará. Antônio sugere que Carla obrigue a filha a se casar. Jerônimo não consegue provar a sua inocência. Matias insinua que a vida do vingativo sempre foi uma mentira. Gonçalo alega que Jerônimo precisa esclarecer algo. Todos se acomodam. Gonçalo insinua que Jerônimo também seduziu Roberta. Renata ressalta que o assunto foi resolvido. Roberta e Josefina também desconversam. Jerônimo quase parte para cima da víbora. Josefina reitera que não quer voltar a ter contato com o genro. Matias informa para Jerônimo que nunca mais olhará para a cara dele. O vingativo promete desmascarar Josefina. Gonçalo insinua que Jerônimo não merece respeito. Ele ressalta que o vingativo traiu a sua confiança. Jerônimo sai humilhado. Renata continua tristonha. Josefina insinua que a filha perdeu a dignidade. Ela ressalta que sempre alertou Renata. Roberta também se alegra com a desgraça da irmã. Branca paga o cúmplice. Ela dá novas instruções para ele. Jerônimo vai à casa de Constanza. Ele fala para ela que precisa ver Adriana. Constanza conta para Jerônimo que a baixinha já não mora na residência. A morena insinua que o vingativo enganou a todos da família. Jerônimo conta para Constanza que foi envenenado por Josefina. A morena decide acreditar no vingativo. Gonçalo lamenta por Jerônimo não ter descoberto a gravidez. Josefina insinua que o vingativo se aproveitaria da situação. Roberta ressalta que o cunhado não pode ter direitos sobre o bebê. Ela reitera que Matias será o único pai da criança. O bonitão anuncia que Jerônimo já não tem nada para fazer na família. Gonçalo apoia a decisão da filha de se divorciar. Jerônimo encontra Adriana. Ela tenta fechar a porta na cara dele. Jerônimo ressalta que Adriana não pode ajudá-lo. Ela o detona. Adriana insinua que Jerônimo priorizou a vingança e brincou com duas pessoas. Ela acaba falando que o vingativo engravidou Roberta. Ele não entende a acusação. Jerônimo garante para Adriana que não é o pai do filho de Roberta. Ela não acredita. Adriana conta para Jerônimo que Matias se sacrificou pela felicidade de Renata. Ele jura para a baixinha que nunca teve nada com Roberta. Adriana não sabe em quem acreditar. Jerônimo relembra a baixinha que Roberta sempre foi mentirosa. Eles discutem. Adriana confessa para Jerônimo que Matias chegou a transar com Roberta. Eles percebem que a situação está confusa. Adriana fala para Jerônimo que Gonçalo pensa o pior dele. Ele pede para ela investigar o tempo da gestação. Jerônimo assegura que nunca gostou de Roberta. Ele admite que primeiramente desconfiou da invejosa. Adriana jura a Jerônimo que Renata nunca namorou com Rafael. O vingativo confessa para a baixinha que se apaixonou pela esposa. Matilde comenta com Lázaro que Carina sumiu. O capataz crê que a costureira quer evitá-lo. Matilde ressalta que Carina é prestativa. Ela desconfia da situação. Matilde preocupa o irmão. Lázaro apanha um papel e sai. Matilde encontra a carta de Carlos. Ela sorri. Carlos conta para Matilde que Regina vai embora. Ela o informa que continua ocupada. Alzira comenta com Severino que não mediu as consequências dos seus atos. Ele admite que Carina sempre esteve certa sobre Álvaro. Alzira revela para Severino que vai embora da cidade. Ele ressalta que ela não pode afastar Ezequiel do filho. Alzira fala para Severino que destruiu a sua família. Ela comenta com ele que os erros custam caro. Álvaro hidrata Carina. Ela cospe na cara dele. Carina acusa Álvaro de ser amante de Alzira. Ele insinua que a esposa enlouqueceu. Carina relembra que Álvaro falou o nome de Alzira. Ela exige a verdade. Álvaro admite para Carina que foi amante de Alzira. Ele culpa a esposa pela situação. Álvaro insinua que Carina sempre foi fria e seca. Ele humilha a esposa. Álvaro insinua que Carina é sem graça. Ele a empurra. Adriana dá café para Jerônimo. Ele insiste para ela ajudá-lo. Jerônimo informa a Adriana que Renata precisa descobrir a verdade. Ele conta para ela que tem o apoio de Constanza. Adriana decide ajudar Jerônimo. Ele comemora. Roberta confessa para Josefina que pensou que a casa ia cair. A víbora informa a filha que sempre tem uma carta na manga.
Josefina fala para Roberta que costuma controlar as emoções. A víbora reitera que Jerônimo não é páreo para ela. Roberta volta a lamentar por não poder ter filhos. Josefina insinua que a filha não tem instinto maternal. Ela ressalta que Roberta sempre será livre. Josefina beija a bochecha da filha. Ela fala para Roberta que Matias não pode ficar a sós com Renata. Josefina sorri sozinha. Ela cita Jerônimo. Gonçalo percebe que Josefina está falando sozinha. Ela desconversa. Josefina inventa para Gonçalo que foi difamada por Jerônimo. Ele insinua que desconfia da esposa. Josefina relata que a dúvida de Gonçalo a ofende. Ela inventa que nunca criaria intrigas sobre Renata. Gonçalo obriga Josefina a fazer um juramento. Ela jura em vão. Renata repreende Matias pela briga. Ele deseja matar Jerônimo. Roberta insinua que um vingativo agiu com cinismo. Ela pergunta se Renata esquecerá Jerônimo. Matias sai. Renata insinua que Roberta não ama o marido. Ela relembra que a invejosa nunca gostou de Matias. Roberta comunica que não voltará a ter a vida roubada por Renata. A mocinha decide sair. Honório segue Branca. Ele a assusta. Honório decide desmascarar Branca. Ele fala para ela que quer conhecer o filho. Honório exige que Branca faça um ultrassom. Ela o chama de caprichoso. Honório enfia Branca dentro do carro. Ele trava a porta.